Boa noite, Rony. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos vocês Boa noite, aí. Vilela. Boa noite, Edson. Vocês estão tendo que trabalhar muito esses dias, hein? É A muita gente coisa. não para de chegar mensagem no WhatsApp, em tudo que é lugar aqui. Uma Pois doideira, né? Doideira. Hoje eu já Eu nunca participei- recebi tanta mensagem aqui de... Edson deve ter sido a mesma coisa, né? Hoje eu acho já que eu nunca recebi participei tanta de duas mensagem aí nesses entrevistas, né? Uma loucura. Mas e aí o Mike Leão deixou a gente doido, né? Com Doido? essa Com esse doido, vídeo, porque- os vídeos dele, né? viralizou, né? Viralizou e aí todo mundo só fala nisso. Pois é. Eu vou começar com o Rony, Boaventura, porque ele tem uma live depois, então vamos... Rony, Ah, ok. vamos começar então de trás pra frente. Esses vídeos que estão viralizando, tá todo mundo só falando nisso. Conseguimos falar com ele. Ele tava num Tá na caminho de estrada. carro, ele tá na estrada, ele vai tentar entrar no final do programa, mas vamos adiantar. Se vocês tiverem os vídeos, passa de fundo sem o áudio por enquanto, mas dá o contexto pra gente. Tá sem áudio, Tá sem Rony. áudio. Mensagem por... Agora foi. Alô? Agora- Foi? Tá me ouvindo aí? Isso. Como o Edson falou, eu nunca recebi tanta mensagem por conta de um caso nos últimos tempos aí. Acho que esse viralizou e acho que isso tem um sentido. A gente vê aí o governo dos Estados Unidos falando muito no assunto e acho que isso tem despertado o interesse aí de todo mundo. E eu acho que isso foi um dos motivos por esse caso ter viralizado, né? Os Estados Unidos divulgou 2 pacotes já de documentos do governo, com vídeos, etc. Ainda não aqueles que a gente deseja, mas o que foi divulgado já é algo, né? E o pessoal está mostrando interesse. Vai ter um filme também do Spielberg semana que vem, que está chamando muita atenção. Ele falou inclusive sobre Varginha. Então, esse é um dos motivos que viralizou. O Mike tinha 40 mil seguidores no domingo e hoje tem 1 milhão de seguidores. Né? Cara, Então, eu nunca vi isso em relação a um avistamento, uma pessoa que Gente. postou um vídeo de um OVNI e saltou de um dia para outro de 40 mil para 1 milhão. Acho que isso é inédito no Olha, mundo. Acho que ô, em Rony, relação... olha o interesse da galera, e a gente tá falando 1 milhão de pessoas, não é só a gente que se interessa por UFO. Todo mundo meio que se interessou nisso, né? Pra ele Com ter um certeza. crescimento tão alto, não é só aquele nicho que tá sempre ligado nas notícias, né, cara? Porque é por causa do filme, por causa dos documentos que os Estados Unidos estão divulgando, mas por causa também, eu acho que da pessoa, né? O jeito que ele tratou isso, né? Isso. Você vê ele se espantando, Ele- é uma novela, né? Vai crescendo, né? Vai crescendo o que ele tá vendo, o que tá acontecendo. Depois ele filma à noite, não é isso? Ele é um cara carismático, né? Um cara jovem, carismático, cuida de animais, não tem uma causa ali por trás. Não um cara que postava OVNIs, né? Sim. É um cara que postava, assim, a vida dele de animais na fazenda. E acho que também o que interessou do lado pessoal dele é isso. E além disso, como você falou, né? Ele foi tipo um reality show ali, OVNI, né? Ele foi postando de manhã alguns acontecimentos, alguns que podem ser explicáveis, outros algumas coincidências, outros de fato podem ser anômalos, mas o fato é que ele foi montando ali no Stories de forma natural, não foi uma coisa forçada, deu para ver isso, e o relato dele também é bem espontâneo, e acho que isso que cativou o pessoal, a forma que ele fez, né, foi criando ali uma intensidade, algo também que eu não tinha visto acontecer, alguém com tantos detalhes, que fala bem, né, ele é uma pessoa que fala bem também, então isso também ajudou, e o que tinha por trás, por que ele começou a fazer esses stories? Porque ele estava com muito medo, porque há meses atrás começou uma onda de mutilações na propriedade dele. Vários animais foram mutilados, ele perdeu muitas... Essa informação eu não tinha. Não, também não Ainda sabia tem... disso. Gente! Cara! Ô, Rony! Gente, Para com isso, não é verdade. cara! Eu não sabia dessa informação. Eu achei que era só o Eu vídeo. também. Eu achei que ele foi se assustando com as coisas no dia, mas Cara, conta isso. Eu não sabia disso daí, não. Em agosto, né, do ano passado, um pouco mais, né, de 6 meses aí, e acho que no começo do ano também aconteceu. Então, entre 1 ano e 6 meses, ele perdeu muitas ovelhas lá na propriedade dele. Ele é um cara que resgata animais para poder cuidar, né? E ele perdeu de forma inexplicável ovelhas que o pessoal estava achando que era uma onça parda, já que não tem onça pintada lá no Paraná. Achando que era uma onça parda, só que os animais eram encontrados sem órgãos, né? Sem um fígado, sem um coração, às vezes com furos, e que é o que está acontecendo no Brasil todo. Está acontecendo no Piauí, aconteceu no Maranhão, aconteceu agora no Paraná, está acontecendo muito, Alagoas virou um epicentro disso. Então tem casos que são onças, tem casos que são cachorros e tem casos que ninguém sabe o que é uma coisa anômala que fura, tira sangue, às vezes corta, às vezes tira órgão. Isso aconteceu lá, eles achavam que era uma onça.
né? E agora, hoje, eu vi até a declaração dele falando que, olha, já não sei se é onça mais, porque esses acontecimentos todos. Então, isso aconteceu também há um mês atrás, se eu não me engano, não na propriedade dele, mas na propriedade do lado. Cachorros foram feridos, vários cachorros, inclusive cachorros grandes como Fila brasileiro, feridos por essa criatura, ou seja lá o que for. E isso causou muito medo nele. Inclusive, ele fez, muito antes desse caso, vídeos alertando a população: olha, tem uma onça solta aí, tranquem seus animais à noite, ela está atacando 7 da manhã e 5 e 6 da tarde, quando anoitece, quando vai clarear, então cuidado. E isso causou muito medo nele. Para mim, aí depois o Edson vai poder falar melhor, que o Edson falou com ele diretamente, eu não falei com ele diretamente, eu só assisti as informações que ele tinha publicado. Para mim, o que fez ele criar esses vídeos todos era esse medo que ele tava desse animal desconhecido que ele achava que era uma onça, e que estava matando animais. Ele estava muito preocupado com isso, porque ele é um cuidador de animais. Então, começa-se a história ele de manhã assustado com barulhos, com um tipo de rosnado diferente, com outro barulho que parecia uma catraca, uma engrenagem, uma corda esticada. E aí, por isso que ele começou a ir gravando as histórias. Antes não tinha nada de OVNI, né? A preocupação dele, de fato, era essa questão da onça mesmo, que estava na propriedade. Então, assim que tudo começou, até chegar à noite, né, onde ele grava esse fenômeno, essa luz na montanha próxima. Né? Pois é. E assim, é uma história interessante que ele está contando, porque o que a gente vê é um rapaz que cuida de animal, preocupado com os animais, genuinamente. Eu vejo em outros casos assim que a gente teve antes, que a pessoa vê algo, grava algo, que parece que é alguém que estava com muita vontade de ver, né? Sim. É alguém que diferente. queria muito, que tinha essa pauta. Essa diferença de ser assim, o rapaz está preocupado porque pode ter alguma coisa que é perigo para o bicho, e será que é outro bicho? E será que é um não sei o quê, papapá? E de repente vem essa história. Acho que isso também tocou muito as pessoas, porque você não vê ele forçando para querer dizer que é OVNI desde o começo. Não, né? ele tá assustado, tá achando que é achando bicho. estranho. E tem algo que chama muito atenção, gente. Que no momento em que ele assusta com barulho, os animais, todos os animais, estão olhando para o lugar que ele começa a procurar de onde vem o barulho. Se sou eu tenho uma casa na montanha. Mas eu saio, eu só pego, eu não pego nem o carregador do celular. Se meu filho, papai, fica aí, papai volta daqui a pouco. Vai atrás? Não, eu vou embora. Eu bom! Eu fujo. Você acha que eu vou ter treta com esses ET? Eu não sei o que ele quer. Né? Você sai correndo só de roupão, né? Mas Ele vai deixar o filho, ele come essa criança aqui, não viu? eu empurro meu filho na frente. Tô brincando, filho. Nunca faria isso. Mas vamos liberar o Rony, então. Rony, a gente vai voltar a falar com você mais pra frente, porque, claro, vai ter desdobramento disso. Tem o lançamento do filme do Spielberg também. Como você quer encerrar isso sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, que você falou desses casos, e os casos dos Estados Unidos, para a gente já falar com o Boaventura? Você vê que o interesse está enorme, né? 1 bilhão de espectadores lá, entraram no site do Pentágono para ver, agora o cara ganhou 1 milhão de seguidores, todo mundo está querendo saber disso. Como as meninas falaram, esse medo dele, evidentemente, gera nele uma vontade enorme de ficar olhando tudo que está acontecendo em volta, por conta que ele está interessado em saber o que está acontecendo, e por isso, certamente, que ele gravou esse vídeo. Às vezes ele podia estar dormindo, mas não, ele estava preocupado com os barulhos, com os animais, e isso fez ele observar mais a natureza e gravar esse vídeo, né? Obviamente que esse estado psicológico dele tem coisas ali que podem ser explicáveis, coisas que não são, mas o que chamou interesse, de fato, é esses fenômenos que todos andam juntos, né? A mutilação de animais sempre anda junto com OVNIs, questão de efeitos físicos como sons estranhos, poltergeist, está tudo sempre andando meio que junto ali. Isso que é interessante. Torço aí para que o Edson, eu sei que o Edson consiga o contato com ele, torço para que o Edson consiga ir lá visitar, conversar com ele, obter mais informações, já que o Edson vai conseguir fazer as perguntas, certamente as perguntas que ninguém fez, né? Por conta de estudar esse assunto há muito tempo. E é isso, o assunto está esquentando muito, todo mundo quer saber o que está acontecendo, e faço a campanha aí para você, Vilela, faz a campanha lá com a Universal, para se tiver alguma sessão premiada do filme do Spielberg, chamar eu, Boaventura, você, e depois a gente faz um programa discutindo o filme do Spielberg. Chamaram a gente, se quiser colar com a gente, é só colar terça-feira, hein? Vem para São Paulo, a gente assiste junto. Já tô aí, Fechou, já tô aí, então. só me mandar fala com a Fabiola para ela mandar o WhatsApp lá. Tá bom, valeu, Rony, brigadão aí. Valeu, abraço, valeu. Até mais. Boaventura, cadê você? E eu pediria para nossa equipe aí colocar os vídeos onde aparece a cena noturna das luzes lá na montanha, pro Boaventura falar com a gente. Vamos falar do quê? Vamos falar do Mike aqui, ó.
tá? Que no dia 31 de maio filmou essas luzes aqui, ó, lá, do som. Olha isso ali em cima lá das na árvores, fazenda gente. dele, Olha ó, lá. tá vendo? Aquelas Peraí, gente, luzes o celular ali, não ó, vai focar muito, que tá longe. aparecem ali em cima da Olha, serra. gente. Já começa assim. Vamos lá. Já começa naquele padrão ufológico da parada, né? A câmera nunca é a melhor, tremedeira, sem foco. Então, check nessas todas essas coisas aí. Tirando isso, brincadeiras à parte, tá? Ele tava ali na fazenda dele, ele tá tudo aqui, ó, tá tudo gravado lá nos stories dele, tá? Gente, Ele bastante foi tem filmando, ele várias foi câmeras. falando, tá? Bom, gente, vocês falaram pra mim que Nós pode vamos ser falar aqueles daquela porcos luz ali no selvagens. final, mas tem uns Gente, negócios sério. aqui estranhos, Gente, sério né? mesmo, Não é real. estranho, não. Gente, eu Aquele juro por filmou Deus. antes, Gente, eu tô entrando aí para... que aí dá pra Gente, gente eu dar vou uma pegar um negócio lá explicada, dentro, né, pra mim proteger. tá? Vamos, Billy, vem. Que é o seguinte. Estranho, né, gente? Enfim, sei lá, que não entendo muito de aviação, mas eu nunca vi tantos assim no mesmo. Gente, não é ele normal fala, isso, ó. Ali tem mais um tá vendo? avião Isso aqui, fazendo ó. isso. Então vamos lá, primeira coisa, ele tá vendo ali o que a gente chama de contrails, tá? Que são os rastros de condensação, beleza? Aí ele fala assim, eu nunca vi tanto assim. É verdade. Por quê? Porque é nesta época do ano, nós estamos falando de Campo Largo, né, lá no Paraná, essa época do ano você tem muito mais, porque a atmosfera está mais fria. Aqui mesmo, eu moro aqui em São Paulo, outro dia eu fiz uma brincadeira e filmei um contrail. O pessoal da conspiração chama de chemtrail, né? Que eles vão poluir a mente da gente e tudo mais. Mas isso aqui é normal, isso aqui não tem nada de errado, isso aqui é o rastro de condensação de um avião, e nessa época do ano aparece muito mais. Então, às vezes passa o avião ali, ele não está percebendo, mas quando deixa o rastro, aí ele percebe e ele acha, caramba, tem muito mais do que tem, mas isso aqui não tem nada de anormal nisso, beleza? Primeira coisa é isso. Gente, eu juro. Gente, não, gente. Bom, Mas vamos lá para o que interessa, bastante... né? Que é o Gente, eu acho que eu acabei de deixar a resposta do som. O que Olha ele, isso ali. só para vocês terem um contexto. Ele fala que está ouvindo barulhos ali e tudo mais e tal, não sei o quê. E aí, de repente, ele fala assim: achei o motivo do barulho. Olha aquelas luzes ali, tudo bem. Então, essas luzes. Opa, essa Gente, luz olha aqui o que é jogo o. de luzes lá, ó. Tem várias luzes, ó, amarelo, azul. Ele fala que tem várias Gente, luzes olha, amarela, no meio do azul, nada, piscando em aqui, cima ó. da serra. Gente, não é possível. O que tá acontecendo aqui em casa? Gente, vocês viram aqui? Eu vou gravar de novo, ó. E ele fica Tá bem preocupado. aqui, ó. Tá certo, em ele fica cima da assustado, copa né? da serra. É Lá, um ó. negócio que ele nunca viu, Ó. tá? Tem algo ali em cima piscando muito. É um cara que, aparentemente, ele tá acostumado a viver aí onde ele vive, né? Gente, Então, eu não sei seria o algo que que chamaria dizer. a Agora, atenção real dele. mesmo, eu tô com medo. Eu vou mandar eu ligar pra minha mãe. Mano, Avião, gente, é um avião no meio da serra, Não, avião parado não em é. cima das árvores. Isso aí com Gente, ali certeza é o rio. avião não é, Tá em cima do rio. tá? Gente, eu não sei, vocês... Algumas coisas que dá para eliminar logo de cara, pessoal, que avião não é, tá? Satélite também não é, naquela altura. Helicóptero não é, porque helicóptero faria uma barulheira, ele com certeza ouviria um barulho muito característico de helicóptero. Então, essas três coisas aí a gente já pode eliminar da parada, tá? Isso aí não é mesmo. Eu até vi gente falando, pode ser satélite. Ali naquela altura ali, não pode ser satélite. Poderia ser farol de carro? Poderia, mas ele fala que ali não tem estrada nenhuma, então não poderia ter nenhum tipo de carro naquela região ali. Beleza, então também carro a gente elimina. E é assim que a gente vai, entendeu? A gente vai eliminando as possíveis Caramba, causas. galera, peraí. Eu vou subir aqui em cima. Gente, o que é aquilo? Ele ficou assim, Só realmente que eu não tô com medo, assustado, gente. tá? Olha lá, gente. Sério mesmo, galera. Peraí, celular me ajuda. Olha. O celular ajudar aí. Ai, foca, celular, por favor. Volta. Olha, o celular não quer focar. Peraí, gente. Gente, tem algo lá, olha. E é redondo, galera. Estão vendo? Ó. Ele fala que tem algo lá e é redondo, tá? Então, aqui nessa Gente do na céu, o que imagem, que é pessoal, tá aquilo? falando assim, sinceramente pra vocês. Gente, ali na não tem imagem dá pra ver estrada, nada. não tem serra, Ele não tá tem vendo, nada, tá, parece gente? Pelo amor ser de Deus, eu não sei o luzes que é isso aqui, piscando ó. ali. A minha câmera não consegue focar. Olha, galera, estão vendo ali as estrelinhas? Gente, meu Deus, eu tô com medo. O que é isso? Ele assim, sim. Daqui a pouco eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Mas vamos lá. Gente, não é possível. Gente, não é possível, galera. Não é possível isso. Uau, o que é isso, gente? Eu tô com medo, caralho. Gente, sério, eu não sei o que dizer pra vocês.
Gente, olha, é muito bonito. Vocês estão vendo? Fala que é Olha. muito bonito. Aparentemente ficou um tempo bom. Ai, Uma coisa celular, o celular importante não dá pra consegue gente falar. aproximar, Ele gente. só Olha, filmou mas é isso nos stories, redondo. né? Ele E não tem filmou muitas isso luzes em no volta, vídeo, ele não filmou isso gente. no feed, nem nada. Vocês estão tá? vendo isso, galera? Olha, eu não consigo aproximar mais. Eu vi gente falando que tem Gente, tá 60 parado em cima metros, do assim, rio. esse Olha lá, tamanho ó. também é Tá no meio praticamente do nada, impossível da gente. gente falar durante a noite, a gente não Gente, sabe eu a tô tendo câmera uma que ele crise tá de pânico, usando, eu acho. a gente Gente, eu não tô com sabe muito o medo. grau de distorção que tá tendo ali, porque obviamente que não tá focando, né? Gente, surreal, vocês não estão entendendo. Pera aí. Cadê? Aqui. Ó, gente, ele é muito bonito, é algo muito grande. O celular não vai focar desse lado, ó. Vocês estão vendo? Pera aí. Ele fala que é algo Gente, muito olha, grande. isso é muito lindo, ó. Tem muitas luzes, gente. Olha, eu não dá pra aproximar, o celular não consegue. Tá... Ele fala que é Gente, juro por Deus, eu tô com medo, mas eu não sei o que é aquilo, gente. Gente, não tem barulho nenhum, não é uma rave. Olha, eu liguei pra minha mãe, fiz uma o que a chamada pessoa com ela tá pensou que era uma desesperada. festa, Liguei uma pros meus rave que tá amigos acontecendo agora. ali. Gente, não é nada. Ele falou que não tem barulho Gente, de nenhum. verdade, vocês acham que eu sou louco, mas vocês viram como eu não sou tão louco? Gente, acontecem umas coisas aqui em casa que não tem explicação, gente. Primeiro, aquele barulho aterrorizante. Ele tá Gente, ouvindo uns olha. barulhos, né? Durante o dia. Ó. É muito bonito, gente. Pera aí, meu iPhone não vai conseguir ter resolução pra chegar até lá. Gente, apagou. Ó, Ó. Pagou. não tem mais nada. Ó. E ficou procurando. Gente do céu. Lembrando que Uau. isso foi dia 31 Nossa, de eu tô em maio. estado de choque. Não sei nem o que Foi em estado dizer. de choque. Gente, apagou mesmo. Ó, apagou, tá vendo? Não tem mais nada. Gente, ó. Nada. Gente, sério, de verdade, do fundo do meu coração. Se alguém já viu. Ai, gente, eu vou entrar pra dentro agora. Sério, a gente foi lá dar uma olhada lá fora. Ai, Gente, eu sabia que não era um porco do mato naquela hora. Enfim, gente, agora eu só vou colocar uma coisa pra vocês. Olha, tudo que acabou de acontecer, eu vou voltar o vídeo do som que tava atrás. Gente, tá acontecendo de novo. É vermelho. Ó. Gente, eu acabei de ver de novo. Ele acabou de passar aqui. Passou isso Meu de Deus, novo e é gente, é vermelho. enorme. Ele falou que é enorme. Gente, eu tô com muito medo. Gente, acabou de passar aqui. Caramba! Ele fala que acabou de passar ali. Uau, gente, era gigante. E era Meu gigante Deus. tudo. Gente, sério. Meu Deus, gente, tá... Gente, ó, estão vendo? Aí eu não tô vendo Tá nada. terminando de piscar, ó. Cadê? Ela tá indo. Ah, tô Ó, vendo. estão vendo ali, ó, piscandinho? Eu não consigo aproximar mais. Olha, gente, aqui, ó, o final. Ela tá subindo. Aparentemente tava subindo, né? Gente, eu não sei o que vai acontecer com o meu Instagram, comigo. Enfim, eu vou contar o que eu acabei de ver. Gente, era muito lindo. Ele era redondo, tinha um buraco no meio com uma luz vermelha muito forte. O cara é Gente, redondo com um buraco enfim, no meio gente, com a luz vermelha gente, eu muito tava forte. Tem um lugar aqui que ele mostra o desenho. Ó. Ele era uma cor chumbo, um cinza, assim. Deixa eu tentar. Ó. Aqui ele vai Mas fazendo. foi o Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou... Aqui tinha uma bola vermelha e ela é todinha cheia dessas bolas. Aqui é o desenho que ele faz do que ele tinha visto, ó, tá vendo? Que era nesse formato aqui e as luzes aqui em volta. Bom, amigos, nossa, um monte de gente mandando mensagens. Então tá aí, ó. Esse é o desenho que ele faz do objeto ali, que ele viu aquele objeto Bom, brilhando ali, ó. Vamos voltar lá de novo, né? Então pra gente dar uma Gente, olhada aqui. Gente, de verdade. Gente, olha, isso é muito lindo. Assim, vamos lá. Primeira coisa, não dá pra gente tirar conclusão nenhuma do que é isso, tá? Não tem. Se alguém aparecer com uma conclusão aqui, tá mentindo, porque não tem como tirar conclusão nenhuma sobre o que é isso, beleza? Primeira coisa é essa. Segunda coisa muito importante, não tem como você falar o tamanho disso aí, certo? Porque você tá com zoom, você tá com distorção, você não sabe o tamanho exato desse objeto, tá? Ele fala que é muito grande, mas ser muito grande, ser muito pequeno, isso aí não quer dizer lá muita coisa, tá?
Aparentemente são luzes que estão piscando ali em volta e tudo mais. Não é carro, não é avião, não é helicóptero, tudo isso aí você pode tirar. Não é satélite também, nessa altura também você não tem satélite, tá? Isso aconteceu dia 31 de maio, nós já estamos aqui no dia 2, né, de junho, então já foram aí 3 dias. Eu não vi que teve mais nada disso. Parece que a ABIN entrou em contato com ele, tá? Achei estranho também. Porém, eu acho que ele tá mentindo. Eu acho que ele não tá mentindo. Vamos lá, calma aí. Primeiro, né? Eu acho que ele não tá mentindo. Ele viu alguma coisa, ele filmou alguma coisa. Não dá a impressão que ele é um cara que foi lá e inventou isso, pendurou umas luzinhas ali para ficar. Não dá essa impressão. Ele realmente, aparentemente, tá assustado porque ele tá vendo, porque ele tá acostumado a ficar ali e tudo mais. Uma hipótese, tá? Não riam de mim. Balão também acho que não é. Antes que vocês comentem balão. Agora, uma coisa eu acho que poderia ser, que é isso aqui, ó. São os drones. Drone agrícola, tá? Então hoje você tem drones agrícolas que são coisas gigantescas, tá? Esse aqui é um drone da John Deere, por exemplo, tá? Só que ele tem 9 metros de diâmetro, beleza? E você tem vários, tá? Então ele é um negócio assim que, sei lá, girando ali e tal, poderia enganar com luzes, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a imagem de um drone à noite, né? Então, ó, ele voa, né? Ele tá, ó, ele é guerra, tá vendo? Poderia ser um drone agrícola, mesmo porque, né, o objeto, ele aparentemente, pelo que a gente vê, de novo, tá muito ruim de ver, ele não faz nenhum movimento abrupto de um lado para o outro, nem nada disso. Ele simplesmente sobe e vai embora como se fosse um drone. Então, hoje você tem drones agrícolas aí, ó, que parecem verdadeiras naves, tá? Tá vendo? Parece um negócio desse, vai pensar que é um negócio alienígena e às vezes não é, né? É só esse drone agrícola aí. Então, vamos lá, eu tô falando que é isso aqui? Não, pode ser. Um drone agrícola à noite, para quem nunca viu, é isso aqui, ó. Isso aqui é um drone agrícola voando à noite, ó. Tá, ó. Da DJI, esse aqui, ó. Então, vocês entendem que dá pra gente perder facilmente a noção, né, do tamanho e tudo mais. Aqui é um drone filmado, ó, voando à noite, pulverizando ali plantações. Pode ser um drone que se perdeu e depois voltou para a base, entendeu? Algo do tipo? Não sei, tá? Mas pode ser, tá? O que teria que ser feito, né? Teria que reunir um grupo de pessoas e lá teria que fazer uma vigília naquela região, não sei se ela é acessível ou não, aparentemente é, porque ele teve lá durante o dia, teria que fazer uma vigília, ficar ali, muito provavelmente os ufólogos já estão entrando em contato com ele também, para ir para lá, a Globo já foi lá fazer matéria com ele, isso aí está repercutindo no mundo inteiro, tá? Então, assim, agora, ninguém olhando para esta imagem pode tirar uma conclusão e falar, por exemplo, que é alienígena. Um abraço pro Richard aí do Galeria do Meteorito. Ô, Richard, não dá para fugir para as montanhas também, né? Que acho que é o pior lugar para ficar aqui, no caso, são as montanhas, né? Então não fuja para as montanhas também, tá? Agora vem uma ideia aqui que eu tive e vi algumas pessoas falarem isso, tá? Vamos lá. Façam uma suspensão aí, não deem risada de mim nem me xingue. Não seria um absurdo completo, não seria, se isso aqui fosse parte de uma mega divulgação para o dia D, o filme do Steven Spielberg, tá? Loucura, mas não descarte isso, tá? Se esse cara aparecer depois falando que ele participou de uma mega publicidade, aí, campanha publicitária para o filme do dia D, tá show de bola, eu tô falando aqui para vocês, tá? Então, assim, será que isso não é? Tem muita gente levantando isso aí. Eu não tô falando que é, hein, galera? Não estou falando que é isso. Mas, sabe que tem uma pulguinha aqui, ó? Tem algo assim, ó, dentro, assim, que fala, cara, isso aí... Ah, outra coisa, né? Será que não é trollagem do Cid também, não? Temos que ver se não é trollagem do Cid, hein? Porque pode ser também. Então, ó, trollagem do Cid ou alguma campanha para o dia D. Eu sei que é loucura, porém,
a gente não pode descartar nada. É assim que a gente faz, a gente não descarta nada. O que a gente teria que ter? Teria que ter uma imagem de altíssima resolução, teria que ir lá com uma câmera boa para filmar à noite, para poder registrar isso à noite, com boa resolução. Teria que fazer uma vigília ali para a gente entender o que está acontecendo, entendeu? Ver se aparece de novo. Aparentemente não apareceu de novo, tá? Então, é estranho demais. Isso é muito estranho. O Mike aí, aparentemente ele está muito assustado mesmo, tá? A não ser que ele seja vamos lá, a não ser que ele seja um excelente ator, ele aparenta estar muitíssimo assustado, estranhando muito algo de uma região que ele conhece muito bem, tá? Então, né, as falas dele ali, né, fala que vai até ligar para a mãe dele e tudo mais, né, o pessoal falando que é rave também não tem cara de ser e tudo mais, porque depois vai embora, desaparece, né, então assim, é um cara que aparentemente, é um cara honesto, é um cara que filmou isso aí, é um cara que está realmente assustado com o que ele viu, ele estava assustado com os barulhos durante o dia, o perfil dele, né, se você entrar aqui, é um perfil que não tem absolutamente nada sobre a temática ufológica, tá? Tá aí, ó, o perfil dele, ele mexe, mostra a vida dele no campo, né? Mostra a vida dele no campo. Ele já tá batendo, aí vai bater 1 milhão eu vou até seguir ele aqui, eu não tava seguindo ele não, Mike, eu não tava te seguindo não, vou te seguir aqui agora, tá? Então, vou seguir o Mike aqui, tá? Ele aparentemente é um cara honesto, trabalhador, tá? Trabalha aí na fazenda e tudo mais. O conteúdo dele é mostrando o dia a dia dele na fazenda, cuidando dos animais e tudo mais. Então, assim, não dá para falar. O que mais tá aí, né? Gente, tem alguma coisa acontecendo lá fora, ó. Que alguma coisa ele filmou, tá? Isso ninguém pode negar, Bom, gente. tá? Não sendo, de novo, hein? Gente, olha o jogo de luzes lá, ó. Tem várias luzes, ó, uma amarelas. campanha de marketing Só que, para o gente, filme olha, no meio do do nada, Spielberg. em cima da cena. Aí teria que ser analisado com mais cuidado, teria que chamar os ufólogos e tudo mais. Se for isso, tá aqui, eu falei. Aqui, eu vou gravar de novo, ó. Aí seria a minha Tá última bem aqui, hipótese ó, maluca. em cima da copa da serra lá, ó. Tá? Mas tá aí, ó. De Tem novo, o algo ali em objeto para cima vocês. piscando. Tá todo mundo falando sobre esse objeto misterioso que o Mike Leão viu lá no Paraná. Uma história muito estranha que cada vez mais a gente vai vendo aí informações novas, trazendo muita estranheza. E a gente precisa entender o que é isso, o que pode ser isso. Primeira coisa, meus amigos, a gente tem um momento muito curioso para esse tipo de coisa acontecer. Por quê? A gente está tendo ali a véspera do lançamento do tão aguardado filme do Steven Spielberg, que é o Disclosure Day, né, o dia da revelação, que tá chegando aí, tá dando o que falar. Ele já deu entrevistas, né, ele, a atriz protagonista do filme, dizendo que o filme vai revelar coisas, né, eles dizendo que eles acreditam que os alienígenas são reais e por aí vai. Então tá tendo um frisson muito grande. Além disso, o governo americano acabou de inaugurar esses dias um site exatamente falando sobre OVNIs e por aí vai. Meus amigos, essa concomitância, ela é muito curiosa. Por quê? Porque, poxa, tudo isso acontecendo na mesma época, né? Então isso deve gerar pra gente aí um motivo de atenção, porque não é coincidência quando tudo começa a acontecer ali na mesma época, tá? Agora, além disso, nós sabemos que a questão alienígena sempre foi reputada aí como um assunto privilegiado dentro dos círculos de inteligência, como uma estratégia de diversionismo, de desviar a atenção, de fazer o público olhar para outro lugar que o governo não quer que eles olhem, né? Então isso também a gente tem que colocar em conta, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, tem até uma informação aí que a gente não sabe se é verdadeira, que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, teria mandado uma mensagem para o Mike, né? O Mike, o rapaz que viu essas imagens, né? Que filmou ali no seu sítio. O cara tem um sítio ali no interior ali do Paraná e ele resgata animais e tal. E segundo algumas informações, ele já estava tendo problemas com alguns de seus animais sendo atacados, os animais ali perecendo de forma muito estranha, né? Então ele estava achando que tinha algum tipo de onça, alguma coisa, e na verdade
agora ele tá achando, ele tá na dúvida se é uma onça mesmo ou se tem alguma coisa alienígena ou sobrenatural acontecendo. Então, a história tá bem estranha, tá? Agora, apesar de toda essa coincidência e concomitância de estar tudo acontecendo ao mesmo tempo, realmente o vídeo é muito estranho. E o vídeo, eu não sei se você já chegou a pesquisar isso na internet, mas esse mesmo objeto que ele filma pousado numa montanha, ele foi filmado por outras pessoas. Outras pessoas filmaram esse objeto no ar, né? O objeto flutuando ali ou voando, né? Isso me lembra muito de uma experiência que eu vi, que eu gravei, que eu filmei lá no ano de 2000 deve ter sido 2024, se eu não estou enganado, uns 2 anos atrás. Eu estava voltando do Rio e eu consegui pegar uma imagem dessa. E foi uma situação muito parecida, porque eu estava no carro com a minha família, nós vimos, só que ao contrário do objeto que ele filmou, que tudo indica que é um objeto circular, ou na forma tradicional, né, que ele chama de saucer, né, que é prato, né, como se fosse um disco, né, redondo. O objeto que eu vi era triangular, né, e eu vi esse objeto primeiro parado no ar, simplesmente parado no ar, objeto enorme, e minha família viu também. E depois eu vi esse objeto, ele muito na frente, muito tempo depois, na mesma estrada, ele estava pousado no meio do mato, no meio do nada, e de repente ele subiu e foi embora. Então, assim, quando eu olhei esses vídeos do objeto pousado e depois do objeto decolando, tem uma semelhança enorme com aquilo que eu vi. É muito parecido, apesar do objeto que eu vi ter sido triangular, tá? Meus amigos, a gente precisa entender que o governo americano tem objetos que são muito parecidos com OVNIs. A gente tem o TR-3B, o TR-4B, 4A, TR-3A, TR-3B, que são aeronaves da empresa Northrop Grumman, que são muito semelhantes àquilo que a gente entende como OVNIs, né? Aí você fala assim, mas esses objetos estão pousando no mato e levando partes de animais, estão fazendo coisas que geralmente não são reputadas como dos seres humanos, mas são coisas reputadas como de alienígenas e tal. Meus amigos, existe uma série de relatos que o Stephen Greer ele levantou, inclusive com um depoimento direto das pessoas. Pessoas que eram do exército americano, falando que estavam fazendo ali uma operação de ajuda ao pessoal que foi atingido por aquela onda gigante que devastou boa parte do Sudeste Asiático, né, da Indonésia, da Tailândia. Eu imagino que você se lembre, se eu não estou enganado, foi em 2011 isso. E eles tinham ido para lá para dar uma força, dar um apoio, né? E de repente eles chegaram num local que tinha um objeto dessa natureza gigantesco, e esse objeto ali estava sendo usado por seres humanos e estava sendo usado, por incrível que pareça, segundo esse relato. Eu não sei se é verdade, mas o relato está aí para quem quiser ver. Eu acho que o nome do cara é Hernández, alguma coisa assim, que é um americano mais de origem mexicana. Ele diz que os caras estavam lá, aproveitando que estava um caos ali o local depois dessa onda gigante, e eles estavam literalmente pegando pessoas e levando embora, ok? Tava literalmente capturando pessoas, botando nessa aeronave que parecia um OVNI e levando embora. Então, mas para que eles estavam fazendo isso? É difícil saber, né? Eles dizem que algumas dessas pessoas são pessoas que têm habilidades psíquicas que eles querem usar em alguns desses projetos. Mas por que eu estou relatando isso? É porque não necessariamente o fato de uma aeronave estranha estar pousando em algum lugar e levando animais ou partes de animais ou levando pessoas quer dizer que é algo alienígena. Pode ser aquilo que os americanos chamam de MILAB, MILAB, Military Abduction, ou seja, uma operação especial, secreta, né, ou Special Access Program, né, programa de acesso especial, como se diz nos Estados Unidos, que é um dos níveis mais sigilosos de operações e documentos, que às vezes eles levam pessoas e animais também,
tá? Então não necessariamente é uma questão alienígena. Mas a gente precisa entender que o mundo é muito mais misterioso do que a gente imagina, né? A Bíblia ela nos fala que existem uma série de seres espirituais que foram criados por Deus, né? Existem os querubins, serafins, né? Arcanjos, e por aí vai. Mas existem várias outras categorias, né, de seres espirituais. Existem os Ishim, que são os que são semelhantes a seres humanos. Várias vezes na Bíblia, anjos apareceram em forma humana para as pessoas. E não eram fantasmas, eram seres físicos, né, que apareciam. Né? Abraão estava na sua tenda e apareceram 3 anjos. Esses anjos jantaram com ele, né? Esses anjos eram tão físicos que quando eles chegaram a Sodoma e Gomorra, os caras de Sodoma e Gomorra quiseram fazer algumas maldades ou peripécias libidinosas com esses anjos, né? De tão belos que eles eram, né? Os caras falaram, nossa, que gato, né? O apóstolo Paulo diz na Bíblia que muitas pessoas, sem saber, receberam anjos nas suas casas, porque se pareciam muito com pessoas, né? Então essa é a categoria que o Moisés Maimônides chama de Ishim, né? Ish em hebraico, em alemão Ish sou eu, né? Ish ben Daniel, eu sou Daniel. Mas em hebraico Ish significa homem, né? Isha é mulher. Então os Ishim são aqueles que se parecem homens, né? Uma das categorias angelicais de Moisés Maimônides. Existem também os Bnei Elohim, que são os filhos de Deus, que teriam sido aqueles que desceram no relato de Gênesis 6 e conseguiram fecundar as mulheres e gerar os gigantes, né? Existem os Orelim, que são os que são rodas, né? Existem os Hashmalim, que são os seres elétricos ou brilhantes, né? Existem aquelas rodas dentro de rodas que Ezequiel viu. Tem os seres que são lotados de olhos em cima de si mesmos. Então existe uma série de seres de natureza angelical. Alguns são menos físicos, outros são mais físicos. Alguns aparecem só num espectro aqui, outros aparecem em forma mais palpável. Mas a gente tem que entender que dentro desses vários seres angelicais, muitos deles se rebelaram junto com Lúcifer, quando a Bíblia diz no livro do Apocalipse que o dragão com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Está falando da rebelião de Lúcifer, que arrebanhou 1/3 dos anjos. Então, essa rebelião de Lúcifer também, existem vários seres, de formas estranhas também, que se rebelaram, e esses seres têm uma agenda. E qual é essa agenda? Essa agenda é estabelecer na Terra o reino do Anticristo. E é claro que para isso, alguns deles estabeleceram alianças com governos humanos, estabeleceram alianças com pessoas, alianças no sentido de a gente entrega algum tipo de benefício para um governo, para um país, e vocês fazem uma vista grossa nas coisas que a gente vai fazer com a sua população. Porque alguns vão dizer que os alienígenas precisam reproduzir células humanas para ter proteção imunológica, porque eles não têm um sistema imunológico muito bom. Outros vão dizer que eles precisam fazer isso porque o sangue humano traz vida para eles precisam do sangue humano para poder sobreviver, né? Então as teorias são as mais diversas, mas no caso de uma agenda bíblica, significa que eles estão criando uma nova leva de seres, que são seres híbridos, alguns deles muito humanos, outros muito pouco humanos, e esses seres fazem parte do exército que Lúcifer está criando para essa grande batalha do final dos tempos, para tomar o poder do planeta Terra e transferir o reino luciférico para o planeta Terra. Então, meus amigos, é um assunto, parece tosco, mas é um assunto muito sério. É um assunto de meio militar, é um assunto de inteligência, é um assunto de operação psicológica, que é a manipulação da opinião pública, mas ao mesmo tempo é um assunto de batalha espiritual também. E é por isso que eu tenho falado tanto do #Chega, né? Porque, meus amigos, se você crê no que as escrituras dizem, está chegando um negócio que o apóstolo Paulo chama na carta aos Tessalonicenses de o grande engano. Cada vez mais vai se tornar comum aparecerem essas aeronaves
sejam elas humanas ou não. Cada vez mais vai se tornar comum vídeos e pessoas vendo coisas estranhas, porque a Bíblia já diz que o final dos tempos seria a era do grande engano. E o grande engano é que, por um lado, os seres humanos vão tentar forjar uma falsa invasão alienígena para gerar medo na humanidade e criar um governo único global. E isso foi confirmado agora por uma entrevista recente que o sargento Lynn Buchanan, que foi o cara que inspirou o filme Os Homens que Encaravam Cabras, se você não assistiu, assista, que é um filme muito interessante do George Clooney, é um filme meio de comédia, mas baseado numa história real, do livro que tem o mesmo nome, né, Os Homens que Encaravam Cabras, do John Ronson. Quem não leu o livro, leia, também é muito bom. Eu não sei se o The Man Who Stared at Goats, né, Os Homens que Encaravam Cabras, se tem em português. Mas é uma história fascinante, e eu estou citando isso porque o Lynn Buchanan, ele deu uma entrevista para o Jesse Michaels no canal American Alchemy, e nesse canal, nessa entrevista, ele falou que os poderosos do mundo estão, sim, bolando uma estratégia de criar um governo único global para que a humanidade unida consiga financiar a expansão espacial, né, e interplanetária da humanidade. Então, assim, cada vez mais você vai vendo a confirmação de que realmente existe um plano para o estabelecimento de um governo único global, e não existe forma melhor de fazer isso do que forjar uma invasão alienígena, né? Quem disse isso foram apenas 2 presidentes, né, e um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, né? Tanto Ronald Reagan falou por 3 ocasiões, falou na ONU, inclusive na Assembleia Geral da ONU, que uma invasão alienígena acabaria com todos os conflitos na Terra, porque a humanidade teria que se unir para combater esses seres de fora. Então isso é o que a gente vê em Independence Day ou no filme A Chegada. Bill Clinton falou isso numa entrevista em 2014 para o Jimmy Kimmel também. Se tivéssemos uma invasão alienígena, a humanidade se uniria e tal. Então eu, como venho dessa área de operação psicológica, né, a gente interpreta falas de presidentes sempre como algum tipo de estratégia de manipulação da opinião pública. Então esse discurso está sendo programado. Muito provavelmente o filme do Steven Spielberg vai ajudar nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, para você que acha que anjos, né, e Deus, né, não poderiam usar aeronaves ou coisas afins, a gente não pode esquecer que no relato do livro de Reis, quando Elias é arrebatado, a Bíblia descreve que uma carruagem de fogo desceu e levou Elias. Isso, a palavra carruagem na Bíblia é merkavá, né? Que dá origem ao plural, que é merkavim, que são as carruagens, né? Essa ideia de carruagens de fogo no Antigo Testamento, alguns interpretam como se fossem estruturas semelhantes a essas naves que a gente vê, que são usadas não só pelos anjos caídos, mas pelos anjos também, para se transportarem aí pelo mundo, né? ou pelo universo, ou pelas diferentes dimensões. Isso a gente lê num livro muito interessante do William Schnoebelen, chamado Space Invaders, Invasores do Espaço. Fica uma sugestão de leitura para vocês aí, de um cara que é cristão, mas diz ter sido abduzido e tal. E é claro que vai encaminhar essa conversa para o mundo da batalha espiritual. Então, meus queridos, existem essas carruagens espirituais também, do bem e do mal. Então, nós estamos no meio de uma confusão que, ao mesmo tempo, é um plano humano para estabelecer um governo global, mas, por outro lado, é um plano espiritual, diabólico, também para estabelecer um governo único global. E eles creem que se você coloca várias naves estacionadas, pairando em cima do Vaticano, da Casa Branca, sei lá, da Torre Eiffel, o mundo inteiro vai ficar, oh meu Deus, estamos sendo invadidos, precisamos nos unir para vencer isso. É esse discurso que está chegando. Está todo mundo falando sobre. O Lynn Buchanan falou, o próprio Dr. Brown, aquele que trabalhava com o Bigodinho, Adolfinho Bigode, lá na Alemanha, e foi depois criar a NASA, ele confessou no seu leito de morte para sua assessora Carol Rosen, e ela revela isso em 2001, no evento que o Stephen Greer fez lá em Washington, né? Que acho que era o evento que chama Disclosure, né? Lá no National Press Club em Washington. Ela disse que no seu leito de morte, o Wernher von Braun disse para ela que a última tacada do engano para a humanidade, para convencer a humanidade de que
nós estamos sendo invadidos por alienígenas, era exatamente forjar uma falsa invasão alienígena para criar um governo único global. Isso foi falado no final dos anos 70. Então, quem conhece um pouquinho esse tipo de universo sabe que existem seres espirituais que se passam por nórdicos e alienígenas. Existem seres físicos que eles fabricaram através de engenharia genética. Existem seres que são meio ciborgue, meio robóticos, robôs e seres físicos ao mesmo tempo, ou robôs e orgânicos ao mesmo tempo. E existe o plano humano, junto com isso tudo, de um plano de poder de criar um governo global. É muito difícil separar o joio do trigo, quem é quem, mas é tudo rodando ao mesmo tempo, tá? Existem anjos caídos se passando por alienígenas, existem seres que os anjos caídos criaram através de engenharia genética, misturando DNA humano com DNA animal, que eles criaram também, que são seres físicos, que dá para você dar uma paulada na cabeça. E existem seres que são iguais seres humanos, mas também são seres aí que são meio híbridos, né? A gente viu até o ex-senador americano Matt Gaetz, ele deu uma entrevista recente falando que ele acessou documentos explicando que havia um projeto de misturar DNA alienígena com DNA humano. Então, a história é muito louca, mas uma coisa que eu tenho certeza, eles estão usando isso para um projeto de poder e para iludir a humanidade. Então, meus amigos, a gente precisa ficar muito atento, porque o engano vai ser muito forte. Inclusive, a Bíblia diz que no final dos tempos o engano seria tão forte que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Lá na Arca hoje, eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu gravei desse objeto aí, desse triângulo enorme, né, que eu gravei em 2024. Eu estava no carro com a minha família, todo mundo viu o objeto. Nós vimos o objeto 3 vezes durante uma viagem do Rio para São Paulo. Num período talvez de 2 horas eu vi o objeto 3 vezes em 3 lugares diferentes. Eu vou contar para vocês essa história lá na Arca agora e vou mostrar o vídeo da filmagem que eu fiz. Vou explicar todo o contexto de como aconteceu aquilo, como isso mudou minha vida, ver uma coisa daquela, traumatizou minha família também. E eu vou explicar o que eu acho que era aquilo para vocês, tá? É difícil saber exatamente o que é, mas eu vou trazer alguma hipótese porque eu não fui o único que filmei isso, outras pessoas filmaram. Mas o local onde o objeto estava denota uma estranheza, tá? O local específico é um local que tem algumas características que nos ajudam a entender o que está acontecendo. É claro que para você fazer parte conosco da Arca, que é o lugar onde a gente te revela as informações mais secretas, mais privilegiado, onde você fica sabendo a verdade antes e assim consegue se preparar, é só você clicar no link que está no chat, o link está fixo no topo do chat, ou o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e você fazer a sua assinatura anual da Arca. Hoje eu consigo para você R$ 256 de desconto se você fizer a sua assinatura à vista, e você vai ter ali o acesso a informações privilegiadíssimas, principalmente a esse treinamento do hashtag Chega, que é Chega de Ser Enganado. A gente quer trazer a verdade e desconstruir todas as mentiras, tá bom? Vamos lá para a Arca agora. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Para quem está na Arca, o conteúdo vai ser liberado para você lá agora. Os vídeos que eu filmei com a minha família, na verdade foi minha esposa que filmou, eu estava dirigindo o carro, desse objeto estranhíssimo. Me lembrou muito isso que o Mike Leão viu, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Um abraço.